Olá, sou a professora Rejane e estudaremos hoje as inequações do segundo grau, associadas à função do segundo grau. Definição de função do segundo grau. Dados A, B e C pertencentes aos reais, tais que o A é diferente de zero, a função f, que vai dos reais para os reais, definida por f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, é chamada de função do segundo grau ou função quadrática. Exemplos: f de x igual a x quadrado, o a vale 1, o b e o c valem 0. F de x igual a menos x quadrado mais 1, o a vale menos 1, o b é 0, coeficiente do x, e o c, que é o termo independente, vale 1. E no número 3, uma f de x dada por 2x quadrado mais 3x menos 1, tem o a valendo 2, o b 3 e o c menos 1. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Parábola pode ter concavidade voltada para cima ou voltada para baixo, de acordo com o sinal do coeficiente do x ao quadrado, o a. Então, a concavidade, se o a for positivo, voltada para cima. Se o a for negativo, concavidade é voltada para baixo. Os zeros da função ax quadrado mais bx mais c podem ser obtidos resolvendo a equação do segundo grau, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, utilizando a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde o delta é o discriminante b quadrado menos 4ac. Observação: a quantidade de zeros reais obtidos para uma função quadrática depende do sinal de delta. Se o delta for positivo, temos 2 zeros. Se o delta for zero, nós temos um único zero ou raiz. E se o delta for menor do que zero, nós não temos nenhum zero ou raiz. O sinal da função quadrática ax quadrado mais bx mais c depende dos sinais de a, que determina a concavidade, e de delta, que determina a quantidade de zeros. Como existem duas possibilidades para o coeficiente, o a pode ser maior que zero ou menor que zero, e 3 possibilidades para o delta, ele pode ser positivo, zero ou negativo, obtém-se 6 combinações possíveis para o formato do gráfico da função quadrática. Vamos fazer o estudo do sinal da função quadrática para cada um desses 6 casos. Primeira combinação, o a é positivo e o delta é positivo. Concavidade voltada para cima e temos 2 zeros. Então, nós temos esta configuração. Analisando o sinal, onde que a função está acima do eixo do x, onde ela é positiva, de menos infinito até x1, que é a raiz, aberto em x1, união com o intervalo aberto em x2 até mais infinito. Ou a gente poderia escrever todos os reais, excluindo, né? Então, tirando o intervalo fechado de x1 até x2. Onde que a f de x é igual a zero? Exatamente nas raízes, em x1 e em x2. E aonde que a função é negativa? No intervalo aberto de x1 até x2. Aqui onde que a parábola está abaixo do eixo do x, a função então é negativa aqui. Segunda combinação, o a é positivo, mas o delta é zero. Concavidade para cima e um único zero. Então, qual é a configuração que a gente tem? Parábola voltada para cima e ela só toca o eixo do x exatamente nessa raiz x1, que é igual a x2. Só tem uma raiz de multiplicidade 2. Então, ela é positiva em todos os reais, exceto nessa raiz. Então, ela é positiva, de menos infinito até x1 aberto, união com x1 até mais infinito. Ou seja, todos os reais menos
o conjunto formado por esse único elemento que é a raiz. x1, ou eu poderia ter escrito x2 ali, substituindo todos os x1 por x2, que seria a mesma coisa, porque eles são iguais. Onde que é zero? Em x1, que é igual a x2. E onde que é negativa? Em nenhum valor. Ela é sempre positiva ou nula. Terceira combinação. O A é positivo, mas agora o delta é negativo. Voltada para cima, sem ter nenhum zero. Então, eu tenho essa configuração. A parábola voltada para cima, ela não cruza o eixo do x, não toca o eixo do x, mas ela está toda acima do eixo do x. Então, ela é positiva em todos os números reais. Onde que ela é zero ou nula? Em nenhum ponto. Quarta combinação, agora com o A negativo, vamos ver os três casos do delta. Delta positivo. Concavidade voltada para baixo e 2 zeros. Configuração aqui gráfica. Parábola voltada para baixo, cruza nas raízes, nos zeros, x1 e x2. Ela é positiva agora entre as raízes e negativa fora desse intervalo. Então, onde ela é positiva, intervalo aberto de x1 até x2 aberto. Onde ela é zero, em x1 e em x2. Onde ela é menor do que zero, porque agora ela está para baixo aqui nesse intervalo e nesse, de menos infinito até x1 aberto, união com esse outro intervalo, de x2 aberto até mais infinito. Ou seja, os reais menos esse intervalo fechado de x1 a x2. Quinta combinação. O A é negativo, mas o delta é zero. Concavidade voltada para baixo e um único zero. Então, a configuração, toda a curva voltada para baixo, ela está abaixo do eixo do x e só toca o eixo do x aqui nessa única raiz. Então, ela é sempre negativa, exceto nesse ponto. Então, não existe x pertencente aos reais que a função seja positiva. Ela só é nula em x1, que é igual a x2, e ela é negativa de menos infinito até x1 aberto, união com x1 aberto até mais infinito. Ou seja, todos os reais menos este único elemento x1. E a sexta e última combinação é o A negativo e o delta negativo, concavidade para baixo e nenhum zero. Então, agora sim a parábola está toda ela abaixo do eixo do x. Então, ela é negativa para todos os reais. Então, não existe x pertencente aos reais que a função seja positiva ou nula, e ela é negativa em todos os reais. Definição. Uma inequação de segundo grau pode ser escrita em uma das seguintes formas. Ax² mais bx mais c menor do que zero ou menor ou igual a zero. Ax² mais bx mais c maior do que zero ou maior ou igual a zero. Então, assim, configura-se uma inequação do segundo grau. Ax² mais bx mais c é a função do segundo grau que está associada à inequação. Resolver uma inequação em x significa encontrar todos os valores de x para os quais a inequação é verdadeira. O conjunto formado por todos esses valores é denominado conjunto solução. Portanto, resolvemos uma inequação determinando seu conjunto solução. O procedimento que vamos utilizar para resolver inequações de segundo grau consiste nos seguintes passos. Primeiro passo, reescrever a inequação dada, se for necessário, até que ela fique em alguma das seguintes formas, vistas anteriormente. A função ali, ax² mais bx mais c,
menor do que zero, menor ou igual a zero, maior que zero ou maior ou igual a zero. Segundo passo, considerar essa função f de x associada à inequação. Terceiro passo, determinar a quantidade de zeros através do sinal de delta. Quarto passo, calcular os zeros da função, se existirem. Quinto passo, determinar a concavidade da parábola através do sinal do coeficiente a. Sexto passo, realizar o estudo do sinal da função e chegar à solução da inequação. Exemplo 1. Resolva x² menos 1 maior do que x mais 5. Primeiro passo, temos que deixar ali maior do que zero. Então, vamos passar esse x mais 5 para o outro lado. x² menos 1 menos x menos 5 maior do que zero. Ou organizando, x² menos x menos 6 maior do que zero. Então, segundo passo, nós temos associada a esta inequação a função f de x do segundo grau, x² menos x menos 6. O a vale 1, o b vale menos 1, o c vale menos 6. Terceiro passo, determinar o delta, b² menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes menos 6 dá mais 24. 25 é o delta. Positivo, temos 2 zeros. Quarto passo, encontrar os zeros. Resolvendo, por exemplo, pela fórmula de Bhaskara. Menos o menos 1, que é o b, mais ou menos raiz de delta, que nós encontramos 25, dividido por 2 vezes o a, que é 1. 1 mais ou menos 5 sobre 2. Primeira raiz, 1 menos 5 sobre 2, dá menos 4 por 2, menos 2. E a segunda raiz, 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. Quinto passo, como a vale 1, é positivo, temos que a parábola possui a concavidade voltada para cima. Então, sexto passo, identificamos o sinal. Ela é negativa entre menos 2 e 3 e positiva fora desse intervalo. Lembre que a inequação que nós tínhamos inicialmente, a gente transformou nessa aqui, uma f de x maior do que zero. Então, nós queremos onde ela é positiva. Onde que ela é positiva? Nesses intervalos aqui, onde eu tenho a parábola acima do eixo do x. Então, o intervalo, conjunto solução, será de menos infinito até menos 2, aberto, não tem o igual aqui, se tivesse igual seria fechado. Então, aqui é a bolinha não pintada. União com o intervalo aberto de 3 até mais infinito. Exemplo 2. Resolva esta inequação no segundo grau. Primeiro passo, vou passar o 6 para o outro lado, aí eu tenho a minha f de x aqui, e eu quero onde ela é menor ou igual a zero. Então, vamos resolver a f de x. O a vale 2, o b vale 1, o c vale menos 6. Então, vamos analisar o delta. b², 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 6. Vai ficar 1 menos 8 vezes menos 6, mais 48, dá 49, positivo, possui 2 zeros. Vamos achar esses zeros. Menos b, que vale 1, mais ou menos raiz de 49, que é o delta, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Menos 1, mais ou menos 7 sobre 4. Primeira raiz, menos 1 menos 7 dá menos 8, dividido por 4, menos 2. Segunda raiz, menos 1 mais 7 dá 6 sobre 4. Posso simplificar por 2, 3 meios. Como a vale 2 é positivo, temos que a parábola possui concavidade voltada para cima.
Então, aqui está a configuração. Colocamos as duas raízes, aqui o menos 2 e o 3 meios, parábola voltada para cima. Então, ela é negativa entre as raízes e é positiva fora. O que a gente quer? A gente quer onde a função é menor ou igual a zero, que a gente passou esse 6 para o outro lado. Menor ou igual a zero, menor está aqui. Então, é entre as duas raízes. E como tem o igual aqui, agora vai ser fechado aqui no menos 2 e no 3 meios. Então, o conjunto de solução será o intervalo fechado de menos 2 a 3 meios fechado. Exemplo 3. Resolva esta inequação do segundo grau. Primeiro passo está pronto, né? Já tenho aqui menor ou igual a zero. Então, vou analisar a função que eu tenho aqui, a minha f de x. O a vale 1, o b vale 3, o c vale 3. O delta, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o c, que é 3. 3 ao quadrado dá 9, menos 12, menos 3, negativo, significa que não possui zeros reais. Como o A é positivo, a parábola possui concavidade voltada para cima. Então, eu tenho esta configuração. Ela é voltada para cima, não tem zeros, então ela é toda positiva. O que eu queria? Aonde era negativa ou zero. O que vai ser o nosso conjunto de solução? Vai ser conjunto vazio, né? Porque não existe x que faça com que a nossa função fique menor ou igual a zero, dentro do conjunto dos números reais. Então, a solução, conjunto vazio. Observação. O conjunto de solução da seguinte equação, se fosse a mesma f de x aqui, só que em vez de menor ou igual eu tivesse maior, aí o conjunto de solução seria todos os números reais, contrário de antes. Exemplo 4. Tenho que resolver esta inequação do segundo grau. Então, primeiro passo já está pronto. Segundo passo é analisar aqui a f de x. O a vale 1, o b vale menos 6, o c vale 9. O delta, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. 36 menos 36 dá zero. Se o delta é zero, possui uma única raiz, ou zero, que vai ser o quê? Menos b, que é menos 6, então vai ficar menos 6, mais ou menos raiz de zero, sobre 2a, que vale 1. 6 dividido por 2, 3. Então, eu tenho duas raízes iguais a 3. Como o a é positivo, a parábola é voltada para cima. Então, no gráfico, nós teremos isso aqui. Aonde que ela é positiva? Todos os reais, menos aqui na raiz, que é onde ela é igual a zero. O que está pedindo? Aonde é menor ou igual a zero. Então, eu só tenho aonde é igual a zero, porque menor ela nunca é. Então, x igual a 3 é o único valor que satisfaz essa inequação. Então, eu escrevo o conjunto de solução como sendo o conjunto do 3, um único elemento. Exemplo 5. Resolva esta inequação. Então, o primeiro passo é deixar menor do que zero. Então, eu vou ter que aplicar aqui a distributiva, 2x² mais 2. Passar para o outro lado, vou ter x² menos 2x², vai ficar menos x², mais 8x, e menos 10 com menos 2, que veio lá do outro lado, menos 12. Então, o primeiro passo está resolvido. Segundo passo, analisar a nossa f de x. O a é menos 1, o b é 8, o c é menos 12. Calcular o delta, o discriminante. b é 8 ao quadrado,
menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 12. 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, mas vezes menos 12 dá menos 48. 64 menos 48 dá 16, delta positivo, temos 2 zeros. Vamos encontrá-los. Menos 8, mais ou menos raiz de 16, dividido por 2 vezes menos 1. Menos 8, mais ou menos 4, dividido por menos 2. Então, primeira raiz, menos 8 mais 4 dá menos 4, dividido por menos 2 dá 2. E a segunda raiz, menos 8 menos 4 dá menos 12, dividido por menos 2 dá mais 6. Como o A agora é negativo, a parábola tem a concavidade para baixo. Vamos marcar esses dois pontos, o 2 e o 6, no eixo do X e colocar a parábola voltada para baixo. Então, ela é agora positiva nesse intervalo entre as raízes e negativa fora dele. Então, o que nós queremos? Aonde a nossa f de x aqui é menor do que zero. Onde que é menor do que zero? Na união desses dois intervalos. De menos infinito até 2 aberto, porque não tem o igual aqui, né? União com intervalo aberto de 6 até mais infinito. Então, na aula de hoje, estudamos as inequações do segundo grau associadas à função do segundo grau. Até uma próxima aula.